na tua palavra, a alegria do Senhor, a nossa força é. A alegria do Senhor, a nossa força é. Por isso, Senhor, nós vamos te louvar, vamos te adorar, Pai Santo, para que o teu poder, o teu amor, a tua bondade, a tua misericórdia, Senhor, permaneça sobre nós e nós vençamos, Senhor, todas as circunstâncias da vida neste mundo que não sabe amar. No nome de Jesus, seja bem-vinda, pastora Cristina, à igreja amada, a Ministério Apostólico Coragem Shine em Lisboa. Seja bem-vindo, Milênio Correia. Seja bem-vindo a todos os outros, conforme forem entrando. Sejam bem-vindos à casa do Senhor. Esta plataforma é a casa do Senhor, porque é esta que eu tenho disponível. Aquilo que o Senhor nos dá, vamos nos conformar com aquilo que o Senhor nos dá, mas ambicionemos para o melhor, porque o Senhor ama a prosperidade do seu povo. Então, Salmo 100, amado, está escrito: celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra, servir ao Senhor com canto, porque Ele é bom. Foi Ele e não nós que nos escolheu para povo seu, ovelha do seu pasto. Nós não o conhecíamos, nós não o amávamos, e Ele nos fez, Ele nos conhece todas as entranhas, e Ele nos amou de tal maneira que deu o seu Filho amado, para que nós que cremos nele hoje não pereçamos, mas vamos para o seu seio, tenhamos a vida eterna. Então, amados, vamos louvar e adorar aquele que venceu por nós, aquele que pagou o preço da nossa salvação com o sangue dele, que amado, nos reconciliou com o Pai, aquele que nos deu a vitória. Ele é leão da tribo de Judá, Ele é o príncipe da paz, Ele é aquele que era, que é, que há de se vir em toda a majestade, em toda a sua glória. Ele é o Senhor que vela pelas suas palavras para fazer cumprir, ama a nossa prosperidade e trabalha a nosso favor. A esse Deus toda honra, toda glória, todo louvor, mas nós precisamos da presença do Espírito Santo para que o nosso louvor seja mais completo, para que o adoremos em espírito e em verdade. Então, seu Santo Espírito vem nos ajudar, vem cooperar conosco, Senhor, em nome de Jesus. Vem nos ajudar a louvar, a engrandecer a majestade, a soberania, a santidade desse Deus único no céu, na terra e debaixo da terra, que nos criou a sua imagem e semelhança, que nos amou de tal maneira que enviou a sua justiça, o seu juízo para a terra, para que nós que cremos, Senhor, tenhamos posse dessa soberania, soberana justiça, em nome de Jesus. A Ti, Senhor, nós louvamos, a Ti, Senhor, adoramos nesta manhã e pedimos, seu Santo Espírito, vem, Senhor, nos guiar, vem cooperar conosco no nosso homem interior, vem, Senhor, abrir os olhos do nosso entendimento para que nós possamos entender a palavra que nos vai ser ministrada hoje. Senhor, em nome de Jesus, vem nos libertar de toda a cegueira, de todo jugo do inferno, de todo jugo que não vem de Ti, todo jugo pesado. Senhor, vem nos libertar para que nós fluamos no jugo de Deus, que é leve e suave, e possamos aprender com Jesus Cristo, que é manso e humilde do coração. Tomamos posse da nossa vitória, porque nós já vencemos em Cristo Jesus. Amém? Aleluia! Deus de amor! Aleluia! Desceu lá dos céus! Aleluia! Canta os seus filhos e venham agradecer. Aleluia, aleluia. Deus de amor, Deus de amor. Aleluia. Desceu lá dos céus, desceu lá dos céus. Aleluia. Canta os seus filhos, canta os seus filhos e venham agradecer. Aleluia, aleluia. Canta os seus filhos e venham agradecer. Aleluia. Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória. Nossa força em tempos de fraqueza, nossa dor em tempos de guerra. Oh, esperança de Israel, porque Ele vive, 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 vive.
Ele vive, aleluia. Jesus, você exalta o nome do Senhor na tua vida. Vive, Ele vive, aleluia. Jesus vive, Ele vive em mim e em ti. Vive, Ele vive, aleluia. Jesus vive, Senhor tu és o meu Deus forte, a minha rocha e a mim. Se Ele declara, Senhor tu és o meu Deus forte, a minha rocha e a mim. Mais uma vez declara com fé, Senhor tu és o meu Deus forte, a minha rocha e a mim. E cada vez que eu olho, eu olho para ti, eu sinto água viva, eu sinto que sai dentro de mim. E cada vez que eu olho para ti, eu sinto água viva, que sai dentro de mim. Oh, aleluia, oh, aleluia, oh, aleluia, oh, aleluia. Vamos dizer, Senhor, obrigada, Pai Santo. Como ovelha do teu pasto, eis-me aqui nos teus átrios. Na tua presença eu entro, Senhor. Eu venho pedir perdão por tudo aquilo que eu tenho feito. Senhor, eu sei que eu sou pecador, eu sei que eu sou fraco, eu sei que eu sou limitado, eu sei que eu não sou melhor do que ninguém e também não sou maior do que ninguém. Maior é Jesus Cristo, o santo é Jesus Cristo, ao único que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda adoração, e só nele há salvação, e só no seu nome há perdão dos pecados, e só ele é o caminho, é a verdade, é a vida. Ninguém vai ao Pai senão por ele. A ele, sim, eu rendo honra, Senhor, e venho pedir, seu Santo Espírito, me ajuda, Senhor, coopera comigo, convença dos meus pecados, convença da justiça de Deus, convença do juízo de Deus, para que a minha petição seja sincera, honesta e genuína. Em nome de Jesus, toca-me, Senhor, e eu peço perdão, Senhor. Senhor, sonda os meus corações, quadrinha o meu rim, Senhor. Tu conheces os meus caminhos, tu conheces o meu passo, tu conheces a minha vontade, tu conheces os meus pensamentos, tu conheces os meus sentimentos. Esquadrinha, Senhor, os meus rins e aquilo que está em mim, Senhor, que não está de acordo com a tua vontade, que não está em alinhamento contigo, Senhor. Eu peço que me convenças, mostra-me, Senhor, para que eu possa remover, Senhor, tudo aquilo que não vem de ti. Remove, Senhor, mostra-me para que eu possa endireitar as minhas veredas e andar de acordo com os teus princípios, fazendo, Senhor, tudo de acordo com os métodos que tu queres que eu faça para que eu vença, porque todos aquilo, está escrito que todo aquele que recebe Jesus Cristo, ele é feito filho de Deus, e todos os filhos de Deus é nascido de Deus, e todos que são nascidos de Deus vence o mundo, e esta vitória é a nossa fé. Se não há fé em mim, Senhor, mostra-me, Senhor, ajuda a vencer a incredulidade, ajuda a vencer, perdão, a vontade própria, ajuda-me a vencer o orgulho, ajuda-me a vencer tudo que não vem de ti, para que eu tome posse da prosperidade divina, que é salvação e vida eterna, que é paz da alma, que é a armadura de Deus, para que eu me revista de toda ela, para que eu vença serpentes, escorpiões e toda a casta de inimigo que se levanta contra o plano de Deus para a salvação da minha alma, da minha casa, da minha família. Em nome de Jesus, eu te louvo nesta manhã, Senhor, e te agradeço pela vitória que já me concedeste no dia de hoje. E, Senhor, enche o meu coração, perdão, abram só um pouquinho a janela, porque o ar está fechado. Eu peço perdão aqui, amados. Enquanto o ar estiver fechado, ele seca e depois então interfere com a minha garganta. Obrigado. Em nome de Jesus, obrigada, Senhor. Perdão, Senhor, por isso, por me afastar por uns segundos. Continua conosco, seu Santo Espírito. Une, Senhor, o nosso coração a teu amor, o teu santo nome. Assim como Davi, Senhor, pecou e pediu perdão, nós pedimos perdão, Senhor. Nós não só rasgamos a veste como ele rasgou, mas rasgamos o coração como ele rasgou. E ele alcançou misericórdia diante do teu trono, diante da tua face. Nós queremos alcançar a tua misericórdia, porque a tua misericórdia é o poder
para a nossa vida. A tua misericórdia é o poder para a nossa casa. A tua misericórdia é o poder para que nós tenhamos uma vida quieta e sossegada. A tua misericórdia é o poder para que encontrarmos a paz em Cristo Jesus, pela sua palavra, pelo poder do Espírito Santo, que nos consola, que nos ajuda, que nos fortalece, que nos ilumina, que nos ensina, que nos corrige, que nos exorta, que nos leva à salvação. Em nome de Jesus, teu Santo por Espírito, nos ajuda mais uma vez. Nós pedimos, Senhor, sem ti nada somos, sem ti nada sabemos, sem ti nada conseguimos, mas em ti nós sabemos, Senhor, que somos mais do que vencedores. Em ti, seu Santo Espírito, és o poder de Deus aqui na terra para nos ajudar nas nossas fraquezas. Em ti, Senhor, temos vitória. Sem ti nada podemos fazer. Sem ti, Senhor, nada sabemos, nada conseguimos. Mas, Senhor, vem nos ajudar. Nós clamamos, Senhor, com humildade e mansidão, de coração grato, chegamos no trono da tua graça nesta manhã e pedimos, Senhor, vem nos ajudar. Vem nos ajudar, Senhor, em toda a fraqueza, porque tu és a nossa rocha da salvação. Tu és o nosso escudo, tu és a nossa fonte, tu és o nosso socorro, tu és a nossa estrela guia da manhã, tu és a nossa bandeira, tu és a nossa pedra tu és o cabeça da esquina, tu és o cabeça de todas as igrejas. Senhor, em ti há salvação, há força, há vigor, há renovo, há vitória, há cura, há suprimento de necessidades, Senhor, há sabedoria, há conhecimento, há entendimento, há discernimento. Vem nos ajudar nesta manhã, Senhor, para que toda a tua glória, Senhor, seja vista, para que haja diferença daquele que serve naquele que não serve, e aquele que não serve dobre o joelho a Jesus Cristo, porque ele venceu. Deus o exaltou soberanamente, ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e ao nome de Jesus toda língua confessa Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Senhor, eu oro para que meu testemunho seja alcançado, eu alcance outras vidas, em nome de Jesus, que outras vidas, ao olharem para mim, Senhor, achem graça a tua palavra que sair da minha boca, a palavra que vai edificar, a palavra que vai salvar, a palavra que vai libertar, a palavra que vai alegrar corações e vai libertar cativos da prisão. Senhor, em nome de Jesus, Pai Santo, encha-me hoje do teu Espírito Santo, encha-me hoje da tua palavra, Senhor, que eu me sujeite a ti, Senhor, em todo o tempo, que eu resista ao inimigo, Senhor, que eu seja resiliente ao pecado, Senhor, que eu resista em todas as áreas da minha vida, Senhor, faça mais do que vencedor. Tu declaraste que já me fizeste mais do que vencedor sobre o pecado, sobre a morte, eu já venci, eu sou mais do que vencedor. Ajuda-me, Senhor, em nome de Jesus, vem fortalecer, vem me guiar, vem me ajudar, Senhor, para que toda a tua glória seja vista em toda a terra, Senhor, através de mim, e eu rendo a ti, Senhor, toda a honra, toda a glória, todo o louvor, todo o poder, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, eu repreendo agora toda a interferência do inimigo contra a minha ministração, contra a palavra que eu vou ouvir hoje, Senhor, em nome de Jesus, toda a palavra que sair da minha boca, Senhor, eu cancelo toda a interferência, que ela saia ungida pelo poder do Espírito Santo e vá e prospere para tudo quanto é enviada, Senhor. E ela sare corações, ela liberte vidas, Senhor, liberte o povo de opressão, de mornidão, da apostasia, da corrupção, e eles salvem para a glória de Deus, Senhor, que os céus sejam povoados hoje, Senhor, para a tua glória, porque há vitória no céu, há glória no céu, há amor no céu, há vida no céu, há tudo de bom no céu, porque o Senhor Jesus Cristo, ele já pagou, Cristo nos resgatou da maldição da lei, ele se fez maldição por nós, para que as bênção de Deus chegue até nós. Ele nos colocou acima de todo principado, potestade, acima de todas as hostes espirituais da maldade no lugar celestial. Jesus Cristo, com a sua vitória na rua de cruz, ele nos colocou acima de todo príncipe das trevas, todo domínio, todo nome que se nomeie, não só neste século, mas também no vindouro. Ele nos colocou sentado ao seu lado com o Pai Todo-Poderoso, e nós não podemos ser conquistados nem derrotados, porque nós somos feitos filhos de Deus, herança do Senhor de Jesus, predestinados para vencer. Já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém, amém. Se você é mais do que vencedor, amados, glórias a Deus. Sou mais que vencedora, comigo tenho o poder de Jesus, de Jesus. Maior é que está em mim do que aquele que está no mundo. É Jesus, é Jesus. Sou mais que vencedora, comigo tenho o poder de Jesus, de Jesus. Maior é que está em mim do que aquele que está no mundo. É Jesus, é Jesus.
Satanás, estás derrotado, estás derrotado. No nome de Jesus, Satanás, estás derrotado, estás derrotado. No nome de Jesus, Jesus Cristo já o venceu. Então nós já somos mais do que vencedores, amém? Então vamos adorar ao Senhor por um bocadinho. Você, aquilo que você quiser dizer ao Senhor, enquanto estivermos a adorar, amados, derrama a tua alma. Fala com Deus. Cada um de nós sabe quem é Jesus para nós. Cada um de nós tem essa nossa relação com Ele. Então, enquanto nós adoramos, você foca em Jesus, foca em Espírito Santo e ora. Cada letra, amado, cada estrofe de um hino, de um louvor, é uma oração. Faça dela a tua oração. Use essas palavras para orar pela tua vida, para que o Espírito Santo te liberte, para que Ele te fortaleça, para que Ele te guie, para que Ele te abençoe nesta manhã, mais uma vez, em nome de Jesus, amém? Tu, ó Senhor, és para mim um escudo, minha rocha, minha glória e salvação. Senhor, és para mim um escudo, minha glória, minha rocha e salvação. Eu não temerei, temerei, 10.000 à minha volta, 10.000 à minha volta, pois és tu, Jesus, minha rocha e salvação. Eu não temerei, não temerei, 10.000 à minha volta, 10.000 à minha volta, pois és tu, Jesus, minha rocha e salvação. Canto aleluia, aquele que venceu por mim. Aleluia, aquele que venceu. Aleluia, minha rocha e salvação. Aleluia, minha rocha e salvação. Aleluia. Aleluia, o príncipe da paz. Aleluia, ao El Shaddai. Aleluia, minha rocha e salvação. Minha rocha e salvação. Ele é o nosso refúgio, minha rocha e salvação. Ele é nossa fonte, minha rocha e salvação. Nosso socorro, Jesus, minha rocha e salvação. Obrigado, Senhor, pelo teu poder grandioso, Deus. Seu Santo Espírito vem nos ajudar, Senhor. Vem nos ajudar a adorá-lo, Senhor. Vem nos ajudar a render os nossos pés aos pés de Jesus Cristo, a rasgar as nossas vestes dos nossos corações. Vem nos ajudar a honrá-lo, Senhor, porque Ele diz: honra-me a mim e eu vos honrarei. Vem nos ajudar a santificar-nos cada vez mais e mais, lavar as nossas vestes do sangue do Cordeiro, porque Ele diz: eu sou santo, sede santo. Senhor, vem nos ajudar a sujeitar-nos a Deus, a resistir ao diabo,
para que ele fuja de nós, porque ele diz: eu sou soberano. Obedeçam no nome de Jesus, Senhor. Eu oro, Pai Santo, para que os teus princípios, para que os teus mandamentos não sejam pesados para nós. Nós continuamos a te honrar, Senhor, com a nossa obediência, com a nossa sujeição. Reconheçamos Jesus Cristo tal como o centurião de Cafarnaum reconheceu autoridade no Filho e rendeu esta honra ao Filho, e ele foi galardoado, o seu servo foi curado. Eu oro, Pai Santo, para que na minha vida, para que na vida de todos que estão a entrar aqui, Senhor, em nome de Jesus, nós todos reconheçamos o poder soberano de Jesus Cristo, que Deus o deu, o Pai, o Criador, o que o enviou por amor a nós, e ele em tudo foi o nosso exemplo. Ele se sujeitou ao Pai do princípio ao fim, em humildade, em mansidão, em santidade, em adoração, em obediência ao Pai. Eu oro para que nós também, Senhor, em nome de Jesus, assim sejamos para com Ele, porque é Ele o caminho para o Pai, e o Pai o enviou, e Ele nos enviou a nós, e nós a Ele rendemos a honra. Senhor, ajuda-nos, Senhor, a sujeitar-nos a nosso Mestre, a cabeça da igreja, aquele que venceu por nós, aquele que pagou o preço da nossa salvação, aquele que veio em nome do Pai perdoar os nossos pecados, aquele que em nome do Pai destruiu as fortalezas e nos deu a autoridade do crente, nos revestiu de toda a armadura para que nós vençamos, Senhor, todas as fortalezas, vençamos leões e ursos, serpentes, escorpiões e toda a casta do inimigo que se levanta contra nós, contra a nossa vida, contra o plano de Deus, contra tudo aquilo que o Senhor já tem para nós, contra a prosperidade de Deus. Todos aqueles que se levantam, Senhor, Ele nos deu poder e autoridade para aniquilarmos o poder do inferno na nossa vida. Sobre o pecado Ele nos fez mais do que vencedor, sobre a morte Ele nos fez mais do que vencedor, sobre a enfermidade Ele nos fez mais do que vencedor, sobre a pobreza Ele nos fez mais do que vencedor, sobre o mundo, injustiça Ele nos fez mais do que vencedor. Senhor, em nome de Jesus, opera, Senhor, seu Santo Espírito, toca em nós, Senhor, para que nós dispamos de nós mesmos, para que nós nos esvaziemos de nós mesmos, da nossa vontade, e nos sujeitemos ao nosso Deus, para que nós possamos ver a glória de Deus na nossa vida. Levanta e brilha. O Senhor assim está a dizer: povo de Deus, levanta e brilha. Eu já paguei por vós, eu já paguei o preço. Vós não tendes que sofrer, vós não tendes, assim está a dizer o Senhor, vós não tendes que sofrer. Somente façais a palavra, somente tende fé, creia em mim e creio no Pai que me enviou. Creiam em mim e creio no Pai que me enviou. Creiam em mim e creiam no Pai que enviou. Ele está a exortar a ter a fé. A fé, amados, é a fé que vence o mundo. Lá em 1 de João, capítulo 5, o apóstolo João diz: todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Esta vitória é a nossa fé. Fortaleça no Senhor e na força do seu poder. Revista do escuro da fé. Revista o seu coração do escuro da fé. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Assim, o discípulo do Senhor, o rei Salomão, em Provérbio, ele nos exorta, porque é do coração que procede a saída da vida. Enche o coração com a palavra de Deus, enche o coração com o louvor de Deus, enche o coração com libertação do perdão. Liberte o perdão, amados, vença a injustiça, libertando o perdão, consistentemente perseverando nisso com fé, esperando no Senhor. Vença o mal com o bem. Esta é a fé que vence o mundo, amados. Esta é a fé que vence o mundo. Vença o mal com o bem. Não vos vinguei a vós mesmos. Não vos vinguei a vós mesmos. Esta não é boa jactância. Esta é a arma do inferno. A arma do inferno é a vingança, é o ódio, é a mágoa, é rancor, é disputa, é separação, é desunião, é apostasia, é corrupção. A arma do inimigo é tudo, é inveja, é murmuração, é o jugo da vaidade, é o estender do dedo, é o orgulho. Esta é a arma do diabo. Esta não é a arma que Jesus Cristo veio. Ele veio nos tirar a arma da mão, amados. Ele veio nos tirar a arma da mão. Ele nos colocou a arma no coração. A arma que ele nos deu é a fé, é a semente da vida, é a fé. Esta é a arma que nós agora temos. As nossas armas não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas, da mágoa, do ódio. No leito matrimonial você pode vencer o adultério do teu marido ou tua
sua esposa, seja lá quem quer, no leito matrimonial, você pode vencer a injustiça do adultério, orando como Esther orou, pedindo para achar graça aos olhos do teu marido e vencer. Aquele que entrou, aquele que é intruso, por um caminho entrou, por 7 caminhos, sai em nome de Jesus. É essa arma que Deus nos deu, amado. Vença a injustiça, vença a separação, vença a murmuração, vença o apontar do dedo, vença a hipocrisia, vença tudo quanto é arma do inimigo, porque o Senhor veio nos tirar essa arma. Jesus Cristo manifestou e destruiu todas essas fortalezas. Ele nos deu a nós poder e autoridade para pisar todas essas armas para que só produzem obras infrutuosas das trevas. Ele nos deu poder e autoridade para pisá-las, e nós agora a arma que temos é a arma invisível, mas real, a arma do amor, a arma da fé. Esta é a vitória que nós temos em Cristo Jesus, e todo aquele que a usa, esse é verdadeiro filho de Deus, e esse vence o mundo, vence a injustiça, vence a apostasia, vence a corrupção, vence a injustiça, vence a separação, vence a desunião, vence a discriminação, vence a fofoca, vence tudo, mas vence o urso, vence o leão. Como Davi vencia, assim nós também vencemos, amados. Esta é a nossa fé, esta é a vitória do crente, sem arma na mão, mas arma no coração. Ele tirou-nos a arma da mão e nos colocou a arma no coração, e esta é que é a vitória do crente. Amém, amados? Você foi nascido para superar, você foi nascido para vencer as circunstâncias da vida, para vencer toda a casta de afronta que vem do norte, sul, este, oeste. Você e eu fomos nascidos para vencer. Esta vitória é a nossa fé. Amém? Então você e eu somos mais do que vencedores. Seu Santo Espírito toca em nós nessa manhã, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Vem nos ajudar, Senhor. Para que nós entremos na Tua vontade. Para que nós fluamos, Senhor, no sobrenatural de Deus. O sobrenatural de Deus é o Espírito Santo. É o Espírito Santo, é o Espírito do amor que clama a Papai. Obrigado ao Senhor no nome de Jesus. Todos aqueles que têm mágoa no coração, que estão em disputa com alguém, eu oro, Senhor, para que Tu tocas agora em cada um, Senhor. Não importa quem você esteja em disputa, seja com teu patrão, seja com os teus amigos, seja na escola, não importa, seja com quem você esteja em disputa, amados, agora é o momento para que você entregue tudo nas mãos de Deus e adote a armadura de Deus. Se você quer alguma oração específica, escreva aqui, e nós aqui oramos agora por você, para que você seja liberto de todas as amarras invisíveis mais reais. Amados, o ódio, a mágoa, o rancor e todo outro tipo de pecado são amarras que nós não vemos, são invisíveis, mas elas são reais para nos paralisarem, para que a nossa vida, para que nós não sejamos prósperos em todos os planos que nós propomos no nosso coração alcançar. Nós não conseguimos atingir esse objetivo porque estamos focados neste problema. Nós não vemos as amarras, mas o inimigo nos está a lançar com obras infrutuosas das trevas, com correntes, com ferrolhos que nós não vemos, mas são reais. Por que são reais? Porque nós não conseguimos progredir, nós não conseguimos atingir esse alvo. Então nós temos que reconhecer a raiz do nosso problema. Para vencermos, amados, é preciso fazer um autoexame. O que se está a passar à minha volta? Eu me esforço, por que eu não estou a vencer? Jesus Cristo já pagou por mim. Jesus Cristo, nós temos um exemplo que Ele é real, Ele é vivo. Lá em Isaías 64, amados, vai abrir a tua Bíblia em Isaías 54. Vamos pôr aqui um bocadinho de fundação no nosso coração. É o Espírito de Deus para nós. A lei, Jesus Cristo disse que Ele não veio abolir a lei de Deus, nem a lei dos profetas. E o profeta Isaías foi o maior profeta do Velho Testamento. Cuidava eu que era o Moisés, mas não, por causa do grande feito que Deus usou-se poderosamente do Moisés para abrir o mar vermelho, cuidei eu que fosse, mas não, o Senhor diretamente me ministrou. O livro do Isaías é para ser todo lido. Ele foi o maior profeta do Velho Testamento. O inimigo não vai me dizer para ler o profeta Isaías, pois não? Então veio de Deus. E o que é que ele diz aqui em Isaías 64, versículo 4? Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti,
que trabalha para aquele que nele espera. Aleluia, amados. É um versículo pequenininho, mas que diz tudo. Desde a antiguidade, vamos ver nos tempos de Noé. Deus quis destruir o mundo porque por causa do pecado de Adão e Eva, que entrou a maldição pela terra. Vamos fazer um autoexame muito rápido, amado. Entrou a maldição na terra. E entrou o pecado, os primeiros filhos, começou logo pelo crime do Caim, que mata o Abel, e consequentemente a maldição foi se multiplicando na terra, e Deus não viu outra solução senão aniquilar, acabar com o mundo e fazer tudo de novo. Para mim, examinando, não estou a questionar a Deus, nem estou a criticá-lo, mas nós hoje, como temos um pouquinho de revelação, nós podemos dizer, Deus poderia ter aniquilado a Eva logo e o Adão e ter feito o outro, mas não, tudo é conforme Ele quer, é a vontade dEle, e Ele continua a ser Deus, não importa os caminhos que Ele decidiu fazer, nós só temos é que obedecer e sujeitar, tão simples como isso. É ou não é, amados? Se você não crê, você não vai obedecer, e que aquele que não crê não obedece, e não obedece perece. Então mais vale crer sem ver e sem ter do que perecer argumentando. Então não vamos argumentar com o Senhor, porque o Senhor não se explica, nós só obedecemos e Ele explica depois de nós obedecermos. A obediência traz o quê? A bênção. Então nós muitas das vezes nós não tomamos posse das bênçãos por causa da nossa rebelião, da nossa rebeldia. Nós estamos a questionar, nós queremos ter a certeza primeiro, depois para dar um passo de fé. Com Deus não funciona assim. Ou você crê sem ver, sem ter, ou você crê no poder dele, que ele é mais do que o suficiente para suprir as tuas necessidades, para ouvir e responder às tuas orações e te galardoar. Então com Deus é assim que funciona. Se nós continuarmos a examinar, Ele enviou Noé, o povo não creu. Aquele que creu entrou na arca e venceu. Ele trabalhou a favor do povo ou não trabalhou, amados? Ao levantar o profeta Noé para avisar a todo o povo, aquele que quiser escolher a vida, aquele que quiser escolher o bem, aquele que quiser entrar na arca, venha me ajudar a construir a arca. Amados, até os dias de hoje, Deus continua a levantar os Noés para poder chamar o povo para vir ajudar a construir a arca, para vir ajudar a construir primeiro o templo físico, para nós nos congregarmos, ao mesmo tempo que construirmos o templo espiritual, para que o Espírito Santo se fortaleça em nós, nos fortaleça e nos salve, e dê vida, vivifique a nossa semente de salvação e vida eterna, ela produza frutos e nós vençamos o mundo. A todo tempo, continua, amados, desde a antiguidade, Ele falou e nós a olharmos, nós a examinarmos as Escrituras, Ele não está a mentir, Ele profetizou e Quando o povo no deserto clamou pela justiça de Deus, clamou pelo socorro, Deus preparou um caminho. Desde a antiguidade, nunca não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha a favor daquele que nele espera. O povo esperou quantos anos para que Moisés fosse levantado? 40 anos. Deus preparou Moisés no deserto, 40 anos. E Deus então chamou, quando a ovelha se dispersou, foi o plano de Deus para que ele tivesse um encontro com Deus. Na sarça ardente ele se manifestou e então comissionou Moisés para libertar o povo. Deus libertou ou não? Deus apareceu ao povo ou não? Deus manifestou ao povo ou não? Até os dias de hoje, Deus continua a fazer o mesmo. Deus tem enviado muitos Moisés, mas nós não recebemos o Moisés do Senhor. O povo não recebeu Noé no princípio, mas Deus cumpriu. O povo, Deus pela sua misericórdia, Ele moveu-se da íntima compaixão. Ele viu que não era justo que o povo vá perecer por causa do pecado de um homem. Então Deus levantou um homem, levantou Noé. Amados, examine a Escritura. É ou não é? Nós fomos nascidos para superar. Deus nos criou como ovelhas do seu pasto. Não é para perecermos. Deus nos chamou para a santidade. Não é para a corrupção. Não é para nos corrompermos. Ele é um Deus que ama a prosperidade do seu povo e vela pelas suas palavras para fazer cumprir. E o amor dele, amados, e chega a todo entendimento, vem com a força da sua fidelidade e opera no poder da sua misericórdia. Esse é o Deus que me criou a mim e a si.
Ele é vivo, ele é real. A palavra dele não volta para ti para aí vazia. Se você clama, mas você cumpre a palavra, se ele sabe que você tem capacidade mental, física, para exercer a fé que ele espera de qualquer que se aproxima dele, então você tem que exercer essa fé para ser galardoado. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. É aí que nós não vencemos, amados. Nós fomos nascidos para superar, mas por causa da nossa incredulidade, nós não tocamos nas vestes de Jesus Cristo. Por causa da nossa desobediência, nós não habitamos nos pés da cruz. A todo tempo, ele cumpriu. Ele faz a sua parte. Ele prepara um caminho para nós. Ele preparou o caminho para o povo no deserto. Abriu o mar vermelho. O povo passou. Durante o tempo que o povo esteve no deserto. Este é o testemunho para nós. É o povo de Israel hoje. Quem é, amado? Sou eu e você. Todos aqueles que recebem Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. É o povo de Deus, é o escolhido de Deus, é o ungido de Deus. Todos somos chamados, mas poucos somos escolhidos por quê? Por causa da fé, por causa da incredulidade, amados. Falta de fé é incredulidade. E incredulidade é o pecado que leva muitos milhões à morte, ao inferno. Porque para você estar perto de Deus, você precisa de crer no poder dele, no poder sobrenatural dele. Para você estar perto de Deus, você precisa de tocar nas suas vestes, você precisa ministrar o coração dele. E o coração de Deus só é ministrado com fé. Um coração cheio de fé, amados, é um coração que ministra o coração de Deus. Ele se agrada de ti. Ele se manifesta a ti de todas as maneiras. Ele fala contigo. Você até pensa que está alguém visivelmente. Parece que você está com alguém fisicamente. Claro que ele está conosco. Não é? Espiritualmente ele está conosco. Ele quando fala comigo, ou ele fala diretamente para mim, ou ao meu lado. Outra vez ele me disse, Ana Isabel, eu estou sentado bem ao teu lado. E então a voz veio deste lado. E o que eu estava? Eu estava com falta de fé. Por quê? Por causa do muito sofrimento, muita perseguição, muita enfermidade, muita dificuldade financeira, muitas coisas que eu preciso e não tinha. Todo o tempo eu estava dentro do altar, orando durante 3 anos por todos os assuntos, por todo mundo que ele me incumbiu. Mas de repente, passados 3 anos, eu entrei num período de enfado. Eu me enfadei. Eu queria ver a glória de Deus. Senhor, 3 anos aqui a orar a ti, Senhor, e é tudo, e tu mesmo me disseste que eu tenho obrigação de orar. Eu vou continuar a orar 3 anos, nada acontece, ninguém vem me ajudar. Eu só fico a lutar. Os demônios querem me matar, querem matar os meus filhos, todos me perseguem, todos levantam contra mim, o mundo inteiro levantou-se contra mim, e nada, Senhor, até quando é que tu vais manifestar o teu trono? E então, eis que ele, desse lado, ele me falou, Ana Isabel, eu estou sentada bem ao teu lado. Todas as tuas orações foram ouvidas. Todas as tuas orações foram respondidas, porque foram todas achadas justas diante de Deus. Agora tenha paciência. Dá-me a oportunidade de fazer a minha parte. Eu fiquei tão contente, amados. Amados, isto é o que? É fé. Mas depois de nós fazermos tudo, o que é que me faltou? Paciência. Já viram? Ele se manifestou para me dizer algo. Para que eu pudesse cooperar com ele. Para que o ministério se cumpra. Para que as profecias se cumpram. Porque quem faz a obra é ele, não eu. Nós oramos, queremos tudo já a hora. Mas não é assim. É isso que eu queria. 3 anos, Senhor, já chega. Mas não, é no tempo dele. É ele quem decide. Para mim, 3 anos é muito. Porque eu estava em aflição. Eu estava ali, um Deus nos acuda. E ele sabe. O meu estado físico, mental, financeiro, filhos, preocupações, mãos cheias. Não paro. 24 horas sobre 24 horas. Eu só durmo um bocadinho só para piscar. E nesse bocadinho, ai de mim. Quando ele me acorda, eu tenho que despertar.
porque senão o inimigo toma parte. Então, amados, a paciência para que ele trabalhe ao nosso favor, porque é ele quem prepara o caminho, é ele quem faz o caminho, e então é tudo no tempo dele. Não podemos apressar o nosso Deus. O apressado, nós costumamos a dizer no mundo o que é que acontece ao apressado, amados? O apressado come o quê? Come cru, não é? O apressado come cru. Então nós não queremos comer cru. Nós queremos tudo como deve ser. E o nosso Deus, ele é perfeito em tudo que faz. Ele é um Deus excelente em toda a sua majestade, em toda a sua soberania. Ele é excelente em sabedoria, em tudo que faz. Ele faz tudo perfeito. Então, para que nós recebamos a perfeição de Deus, o amor perfeito de Deus, o amor completo que vem com toda a sua glória no pacote completo, nós temos que desenvolver um espírito de paciência. E isso venha com fé. Isso quer dizer, quando ele me disse, Ana Isabel, tenha paciência, dá-me a oportunidade de fazer a minha parte, então a minha fé aqui, abalou-se. A minha fé abalou, não tinha paciência. Então eu tive que desenvolver um espírito de paciência. Foi um trabalho árduo, mas eu venci. Eu aprendi o quê? A esperar nele. Então é isso que está aqui, amados. É isso que está aqui. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti que trabalhe para aquele que nele espera. Eu obriguei-me a mim mesmo a aprender a esperar. E isso é um tipo de fé que vence o mundo, vence tribulação, vence a circunstância, vence a mágoa, vence a injúria, vence tudo, amados. As pessoas que falam mal de ti, as pessoas que dizem que você é aquilo que você sabe que você não é. Você tem que vencer a injustiça da língua mentirosa, aqueles que se levantam contra ti para te prejudicar, para te matar. Você tem que vencer contra todos aqueles que se levantam contra ti, aqueles que te perseguem. Nós temos que fazer o quê? Orar, amados. Orar. E isto vai provar a Deus que estamos a esperar na justiça dele. Isso vai estar a provar a Deus que estamos a esperar no mover, na glória dele. Porque ele diz, a vingança come-se em silêncio. A vingança come-se em silêncio. Quem é que traz a vingança? É ele, não somos nós. O que nós temos que fazer é libertar o perdão, para seja lá quem for, amados. Não importa a injúria que te causaram, não importa se houve morte na tua família, não importa, amados. É muito triste dizer isso. É muito triste, porque eu sei que pessoas são vítimas a ponto de se lhes roubarem o ente querido. A mim me roubaram a minha irmã querida. E Jesus teve que me dar um abanão para que eu desperte, para eu pegar no arado e continuar a seguir. Porque não era hora para minha irmã ir. Eu sabia que não era. E ele depois, mais tarde, me confirmou. Não era hora para a Páscoa ir. Mas eu tive que levá-la porque ela não estava a vencer. E Deus recolheu a minha irmã. Foi muito cedo. Ela tinha planos, ela tinha muito que dar. Ela era uma matriarca. Mas não venceu por causa da apostasia do Ministério Maná. Ela não libertou do espírito do orgulho. Então eu estava muito magoada com o ministério, com o Jorge Tadeu. Porque a apostasia entrou por ele. E então Deus me foi dizer, Ana Isabel, tens que libertar o perdão. Perdoa. Ele ministrou muito tempo, amados. Eu estava muito magoada. Eu estava muito triste. Eu baixava assim as mãos, amados. Na cadeira, eu ia para o altar para orar. Eu não orava, eu só chorava e só gritava. Eu não imaginava na minha vida sem a minha irmã de repente. E a minha irmã estava doente e eu nem sabia. Ela, quando me ligava ao telefone, nem parecia que ela estava doente. Ela fazia de conta que estava tudo bem. E estava tudo mal, ruim. E eu tive que vencer essa injustiça. Você tem que vencer essa injustiça. Se alguém matou a tua família, se alguém roubou o teu ente querido, você tem que vencer essa injustiça. Deixa com Deus. Ora a Deus. Ora a Deus, Ele vai te ajudar, amado. Temos que vencer. A perda de um ente querido é a dor mais é uma dor dilacerante. Se você aqui tem alguém que perdeu, amado, você pode dizer aqui, eu oro para que o Senhor conforte o teu coração.
eu oro para que o Senhor te ajude a ultrapassar. Não é fácil, mas é possível porque eu venci. Eu venci, amados. Embora tenha tristeza quando me lembro dela, eu não a vou esquecer. Me roubaram, mas o Senhor me disse, não, eu a tenho. Eu a tenho. E Ele me deu o privilégio, por eu ter, Ele me deu um instrumento de trabalho que é o dom de visão. Ele me mostrou a minha irmã. Ela está bem. Ela está melhor do que todos nós, para eu te dizer. Nós estamos ainda aqui na luta. E ela foi descansar com o grande mestre, com aquele que venceu, que a deu a vitória. Então, quando ele me mostrou, isso me descansou. A minha irmã venceu. A minha irmã ressuscitou. É importante que você evangelize a tua família. É importante que você fale de Deus, porque há vida depois de morte. Isto é que é, amados, a nossa vitória. Esta é a vitória que nós temos. Nós temos que vencer tudo o que nos acontece, todo o mal que vem contra a nossa vida. Se você crê na glória de Deus, explica-se melhor, querida Verônica Paixão. Explica-se melhor. Não, tu disseste não, meu marido. Explica melhor para que eu te entenda e possamos todos aqui orar consigo, porque a união faz a força. Deus se move no meio do corpo de Cristo, de um povo que ora, que se levanta a favor do seu próximo. Amém? A oração do justo pode muito em seus efeitos. Mas eu quero entender melhor. A primeira palavra diz não, a segunda, o meu marido. Explique-se melhor para que eu possa entendê-la e então possa assisti-la de acordo com a vontade de Deus. Em nome de Jesus. Então, eu venci. Este é o meu testemunho. Qual é o seu testemunho? Se você está triste, levanta e brilha. Levanta e brilha. Se morreu em Cristo, glórias a Deus porque está com Ele. Se não morreu em Cristo, infelizmente nada podemos fazer. Porque a salvação, amados, o período que nós temos que vencer a morte, o pecado, a morte espiritual e o pecado é aqui. Enquanto vivemos, nós temos que trabalhar para a salvação da nossa alma. Nós temos que pagar o preço da salvação da nossa alma enquanto vivemos, enquanto estamos em vida. Por isso é que temos que congregar para aprendermos estratégias. São estratégias que eu não posso ensinar tudo aqui, amados, mas conforme o Espírito me for guiando, eu vou dizendo para que você vença as estratégias de implementação do poder de Deus, para que aqueles que nasceram vençam e superemos circunstâncias da vida. Está no corpo de Cristo, está na congregação dos santos. E ali você tem muita estratégia que eu tenho, que o Senhor me deu para poder apedrejar-te, para poder revestir o povo dele que ele escolheu com toda a sua armadura. Se você congregar, você verá a glória de Deus, porque todos aqueles que estão congregados estão a ver a glória de Deus porque têm essa armadura, têm na pregação, têm em livros, podem orar. Temos livros de oração para poder ajudar os novos convertidos a dar os primeiros passos em oração para vencer, porque somos nascidos para superar, amados. Nós não nascemos para sofrer, porque não foi esse o plano de Deus. Deus não fez a criatura para pôr no mundo, para nós andarmos nessa vida de sofrimento, de matarmos uns aos outros, de odiarmos uns aos outros, de injuriarmos uns aos outros. Não foi esse o plano dele. Ele não preparou, ele não criou um povo para louvar e adorar a sua glória, mas no sofrimento. Não foi o plano dele. Ele não é um Deus tirano. Ele é um Deus de amor que ama a prosperidade do seu povo, e cada um de nós que decidir sair do lugar que limita a nossa visão, ele faz de nós uma geração eleita, um sacerdócio real, um povo adquirido para vencer, para revestir-nos de toda a virtude, a virtude de amor, virtude de fé, virtude de bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, humildade, enfim, toda perseverança, santidade, esperança, né? Tudo isso, amados, são virtudes de Deus
que Deus quer revestir-nos para que nós possamos nos apresentar como obreiros que manejam bem a palavra de Deus e vencer o mundo, vencer as circunstâncias, vencer a enfermidade, vencer o pecado, vencer as injúrias, vencer a morte, vencer laços de passarinheiro, de amigos que no fundo são inimigos hipócritas. Às vezes estamos a dormir com o inimigo, amados. Cuidamos que temos amigos e a todo tempo, esse amigo que ri conosco, que compra-nos presentes, a todo tempo, amigos que nos estão a invejar, são amigos que querem aquilo que nós temos e que ele não tem e maquina contra nós, maquina o mal, desejam-nos mal. Por isso é que nós temos que orar, nós temos que desenvolver um espírito de oração para com Deus, para que ele nos proteja, porque está escrito, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. É a prova que o Davi vivia, como ele vivia. Ele foi cercado de inimigos, ele viveu toda a sua vida cercado de inimigo, mas Deus livrou de todos. Por quê? Porque ele vivia em comunhão com Deus, ele vivia em oração, ele se santificava. Ele também pecava, porque ele é carne, ele também pecava. Temos ali desenvolver, se formos ler toda a história do Davi, ele ao teu tempo, ele pecou, não é? Ele pecou, mas ele, como amava a Deus, ele endireitava as veredas, porque cada vez que ele pecava, a força do inimigo, a mão do inimigo caía ali em cima. Então ele dava conta, não, eu tenho que voltar para o meu Deus, é isso que me aconteceu, é porque eu estou a pecar. Ai, Senhor, perdoa. Lá ia ele se santificar para Deus e saía deste lugar que ele estava, que era um lugar de sacrifício, e entrava no lugar de obediência. Todo lugar que não é de Deus, amados, é o lugar de sacrifício. Então temos que largar o lugar de sacrifício. Lugar de sacrifício é que lugar? De desobediência, de insubordinação, de altivez, de orgulho, de inveja, de ciúmes, do apontar do dedo, da vaidade, de murmuração, enfim, amados, é de tudo quanto é a armadura do inimigo, é o lugar de sacrifício. E é esse lugar que o ser humano tem tendência a gostar e a se conformar. Por isso é que não vencemos. Por isso, estão a entender por que não vencemos? Temos que sair deste lugar e entrar no lugar da vitória. Entrar no lugar do mais do que vencedores. É lugar de Gálatas capítulo 5, versículo 22. É lugar dos frutos do Espírito Santo. É este lugar que faz de nós filhos de Deus, nascidos para superar. Que reveste o nosso coração de toda a armadura de Deus. Efésios 6:10. Reveste a nossa cabeça do capacete da salvação. Reveste o nosso corpo de colete da salvação. Reveste os nossos pés, calça os nossos pés com o evangelho da paz. Nosso coração fica cheio da palavra. A cada circunstância, a cada mover do inimigo, nós respondemos com a palavra. Nós respondemos com o escudo da fé. Nós respondemos com a espada do Espírito. E assim, amados, nós apagamos todos os dardos inflamados do maligno. Sabem o que é que Deus me mostrou essa manhã, quando eu estava a orar por todo o corpo de Cristo, toda a família, todas as famílias, no nome de Jesus. De repente Deus me mostra um animal e eu não entendi que animal é este. Eu disse, ai Senhor, Deus disse, é um texugo. Eu já não me lembrava como é que é um texugo. Tu és um texugo. Eu disse, ai Senhor, texugo, no nome de Jesus. Não, Senhor, não, eu não sou texugo. Então eu fui ler o que é um texugo. Eu fui buscar o animal para ver qual é a característica desse animal. Amados, você leia e você conclua por você mesmo. Então eu declaro que você também é um texugo. É um texugo porque já está cheio de determinação e luta com garra para aquilo que você quer. Somos nascidos para superar ou não somos, amados? Então estamos sentados à direita de Deus o Pai, acima de todo principado, toda potestade, acima de todo príncipe das trevas, ou não estamos? Temos autoridade do crente ou não estamos? Então temos que tomar a autoridade do crente e investir contra aqueles que se levantam contra
contra nós, para nos roubar, para nos matar, para nos destruir. Foi Ele quem nos deu a vitória. Foi Ele que venceu por nós. Então vamos honrá-lo. E como eu estava a batalhar, liberta a minha família. Em nome de Jesus, sai. Liberta em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, tu desce, sangue poderoso de Jesus, cai sobre eles. O povo de Deus na igreja, o Senhor está agora a interceder. Senhor, vai de encontro. A pastora Cristina vai de encontro. As missionárias vai de encontro a todo o povo, Senhor, que congregou. Senhor, em nome de Jesus, opera, Senhor, em cada um deles. Senhor, tira a mordidão, tira a cegueira, tira tudo. Senhor, opera, Senhor, seu Santo Espírito, fogo, reveste o Senhor, fogo do Espírito Santo, sangue de Jesus, reveste o Senhor. Toda a principal, toda a fortaleza que está se levantar contra esse povo, em nome de Jesus, dobra os joelhos, sai agora mesmo, em nome de Jesus, cai no inferno, dobra os teus joelhos, fogo do Espírito Santo, caia sobre todos eles, sai, em nome de Jesus, liberta o povo. Senhor, opera, Senhor, para que o povo flua no Espírito Santo. Em nome de Jesus, toma posse da tua vitória essa manhã. E de repente ele me mostra o texugo. Temos que vencer, amado. Temos que vencer, porque Ele nos deu a armadura de Deus. E só reveste da armadura de Deus quem quer vencer. Então vença em Cristo Jesus. Essa é a vitória em Cristo Jesus. Oi, Verônica. Fala, minha querida. Fala, querida. Eu não estou entendendo. Eu quero que você diz oi, não, meu marido. Explica melhor para que eu possa ajudar, amados. Então... aqui, o profeta Isaías, só vamos trabalhar aqui, amados. O profeta Isaías falou, desde a antiguidade, começamos pelo Noé. Ainda nos tempos de hoje, Deus continua a enviar Noés. No deserto, o povo pereceu, não venceu, porque não revestiu da armadura de Deus. Até os dias de hoje, Deus ainda continua a enviar Moisés. Deus enviou o Elias. O povo rejeitou. O Elias disse, quem é que nos deu crédito à nossa pregação? A todo tempo Deus está a trabalhar a favor do povo, amados. Deus está a trabalhar para libertar o povo da apostasia, para libertar o povo de trevas, para libertar o povo de tudo quanto é inimigo que cerca o povo. São invisíveis, mas reais. Deus vê, nós não vemos. Deus envia socorro, nós não vemos e rejeitamos ainda. E a todo tempo clamamos, Senhor, envia-me socorro. Senhor, Tu és a minha fortaleza. Senhor, Tu és a minha rocha. Senhor, Tu has escrito na Tua palavra, todo aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Eu estou a passar por isso assim. Esta é minha vida assim. Senhor, eu estou assim. Opera, Senhor, manifesta o Teu trono. E quando o Senhor envia, você não recebe. Como é que vai vencer? A todo tempo Deus nos fez mais do que vencedores. Então, quando nós pedimos, amado, nós temos que aprender a ouvir o Espírito Santo. E como é que você vai ouvir? Congrega. Porque se você congregar, o fogo do Espírito Santo que está no líder, cada vez que ele ora, você está incluído. Para que Deus dê sabedoria, Deus dê revelação. Senhor, em nome de Jesus, todas as ovelhas que Tu envias para esse aprisco, Pai Santo, eu oro para que Tu abras os olhos do entendimento delas, para que elas Te reconheçam no Teu caminho. Quando Tu apareces, Senhor, para que elas não se atrapalhem, não percam a bênção e tomem posse da bênção. Tu és o Deus de oportunidade. Senhor, opera no Teu povo. Arranca a cegueira espiritual. Arranca, Senhor, o acã do orgulho. Arranca o acã de rebeldia, de altivez, Senhor, que o povo pare de contender contigo e reconheça quando és Tu ou quando é inferno, ou quando és Tu, quando é inimigo. Que o povo faça a diferença daquele que serve, daquele que não serve, e reconheça um anjo que o Senhor enviou para o abençoar. Amados, Deus quando vai nos abençoar, Ele vai usar um homem na terra. Ele vai usar alguém na terra, um anjo dele aqui na terra. Quem é o anjo dele? Sou eu e você. Sou eu e você. Eu te respeito no nome de Jesus. Sai, eu te repreendo no nome de Jesus. Sou eu e você. Então Deus vai usar de mim ou de você para sermos umas bênçãos uns para os outros. Por isso é que Ele diz, congregai-vos. Muitos de nós não vencemos. E a todo tempo somos nascidos de Deus, mas não vencemos, não superamos circunstâncias, porque não congregamos. É lá onde está a bênção, é lá onde está o povo, é lá onde está o teu clube, amado. É lá na congregação. Nós temos que estreitar os laços, orarmos uns para os outros, bendizermos uns dos outros, abençoarmos uns aos outros, suportarmos uns aos outros, perdoarmos uns aos outros. Foi para isso que Jesus Cristo veio, perdoar os nossos pecados. Ele veio nos ensinar a armadura para vencermos, porque ele se manifestou, destruiu todas as obras do inimigo. Ele nos deu a nós poder e autoridade para pisarmos as obras do inimigo, para pormos o inimigo debaixo dos nossos pés. Mas se nós não atentarmos para essa vitória em Cristo,
Nós continuamos a ser os miseráveis, mas não foi isso que nós éramos miseráveis quando nós não tínhamos, mas agora nós não somos. Somos príncipes e princesas, somos filhos de Deus abençoados, somos reis, rainhas, sacerdotes e sacerdotisas, filhos de Deus por adoção, revestidos de toda a glória do Senhor. Então temos que vencer, amados. Temos que vencer. Este é um must. Este é um must. Aquele que não vence. O que é que Deus diz lá em Gálatas capítulo 3, versículo 13? Leia lá a tua Bíblia. O que é que diz? Eu gosto muito deste versículo, amado. Ele é pequenino, mas diz tudo. Ele diz tudo. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Cristo se fez maldição por nós, para que as bênçãos do Abraão cheguem até nós. E quando nós não tomamos essa bênção, quando nós não tomamos a autoridade do crente para investir contra aqueles que nos afrontam, nos perseguem, para tocarmos aos pés da cruz. Onde é que é aos pés da cruz, amado? Efésios 1:3. Bendito Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais no lugar celestial. As bênçãos estão lá, elas são nossas. Mas nós temos que vencer a carne, temos que vencer o mundo. Temos que ter comunhão com o Espírito Santo, a armadura de Deus. O Espírito Santo é a armadura de Deus, é o poder de Deus para o povo de Deus. O amor de Deus é a armadura de Deus para vencermos o inimigo. O amor, amado. Jesus Cristo venceu a cruz, venceu o inferno com amor. Quer você vencer o inimigo com espada na mão? Não vai acontecer. Quando o Judas levou os escribas e sacerdotes para poder prender o Jesus Cristo, que o Pedro desembainhou a espada e cortou a orelha do soldado Marco. O que Jesus disse? Embainha a tua espada, porque com a espada feres, com a espada mores. Então, se nós usarmos a arma na mão, amados, nós estamos a usar a arma do inimigo. Então estamos do lado do inimigo. Qual é a diferença de termos Jesus? Não, nós não somos filhos de Deus se usarmos a arma na mão. Mas se nós revestirmos nosso coração de obediência e santidade, e reverência ao Espírito Santo, que é a arma, que é o poder de Deus aqui na terra para nos ajudar, e clamamos o sangue poderoso de Jesus, nos enchermos da palavra que é a espada do Espírito, enchermos do poder do Espírito de água viva. Amados, rios de água viva fluem sobre nós, e essa é a espada do Espírito para destruir as fortalezas, para destruir, aniquilar as obras do inimigo que são lançadas, que são espirituais, mais invisíveis, mais reais. Quantas pessoas não morrem com essas armas do inimigo? Vão ao hospital e os médicos investigam de trás para frente de tudo e não veem nada, amados. E a toda pessoa está enferma. Adivinhar à frente é espiritual e acabam por morrer. Família que eu tenho que é médico, ele mesmo fala que eles acreditam em Deus, porque quando já deram diagnóstico que este já não vai sobreviver, no dia seguinte encontram este sentado na cama a comer e a beber e bem da vida. Eles disseram: mas já fizemos, tínhamos feito tudo, só estávamos à espera da morte, mas ele ressuscitou. É Deus, amado. Deus é misericórdia de Deus que quis que este não fosse ainda. E isto é para que os médicos dobrem o joelho a Jesus Cristo e creiam no poder de Deus e trabalhem com o poder de Deus. Porque a nossa força, a nossa sabedoria, a nossa inteligência é terrena, ela é limitada. Mas o que vem de Deus é poderoso e excede a todo entendimento. Nós não podemos, amados, competir com todo soberano, todo poderoso, o El Shaddai. O El Shaddai. E agora, amados, todos os profetas que vieram, nós temos o outro, o José. Como é que José venceu, amado? José foi predestinado, nascido para superar. Ele superou, amado. Ele superou a perseguição dos irmãos. Ele superou a venda. Os irmãos venderam-ele como escravo. Ele superou a prisão injusta.
da mulher do faraó. Ele venceu, perdoando, amados. Ele venceu a injustiça. Em todo o tempo, em toda a vida de José, ele foi injustiçado. E você pergunta, e você diz, apóstolo, é porque apóstolo não conhece a minha vida, aquilo que eu passo. Amados, cada um tem a sua medida. Deus não permite que nós somos injustiçados além da capacidade, da estrutura que Ele nos dá. Ele conhece a nossa estrutura, Ele sabe que somos pó, Ele sabe que se mais um bocadinho, além daquilo que nós podemos suportar, nós vamos partir, vamos perecer e acabou. Ele não permite isso. Ele, quando ele permitiu ao inimigo que infligisse injúrias a Jó, entrou o inferno em força, matou, roubou e destruiu Jó. Tudo ao mesmo tempo. Mas o que Deus disse ao inferno? Na alma dele não toques. Então, amados, é para ver que ele está no trono. Ele trabalha a favor de todos aqueles que nele esperam. Se você crê em Deus, confia nele, busca, bate, espera nele, amados, ele manifestará o seu trono. Ele é um Deus fiel. Ele não volta atrás na sua palavra. Essa experiência que eu tenho com ele. E essa experiência que muitos bons cristãos que ouvem e obedecem, constroem a sua vida na rocha, têm com Deus. Aqueles que pregam o verdadeiro evangelho são aqueles que vivenciam. São aqueles que têm experiência com Deus. Quando vamos pregar, amados, nós não pregamos somente a palavra, mas pregamos o testemunho, aquilo que nós vivenciamos. Então falamos com toda a certeza, com toda a confiança. Eu te falo com toda a certeza, confiança que Deus é vivo, que Ele é fiel. Por isso é que quando eu estou a louvá-lo, amado, muitas das vezes Ele me dá hinos. Eu, quando estava tão agradecida com tudo que Ele faz por mim, e apesar das minhas limitações, apesar do meu pecado, apesar de tanta coisa que eu faço e saio fora da visão, não corro com a visão. Isto foi antes. Isso foi em 2013. Não, 2000, quando meu filho nasceu, 2012. Eu estava a louvá-lo. Eu pedi licença, pastor. Eu disse que eu queria ficar sozinha, eu queria fazer refúgio. Então eu queria louvar, adorá-lo. Eu queria ter tempo para o Senhor, que eu não tinha tempo para Ele. Então eu tirei esse tempo, porque eu estou sempre na igreja, mano. Eu vivia na igreja, servir em todos os departamentos, quase todos, não todos, quase todos. Então eu queria um tempo para ficar em casa, para poder ter uma comunhão mais eficaz com Deus. Então eu tinha um coração tão grato, um coração tão contrito. E eu pedi perdão, disse, Senhor, eu peço perdão. Eu não consigo te dar o melhor, Senhor. Eu não consigo te pôr no centro da minha vida. Eu peço perdão por tudo que tenho feito. Mas, Senhor, eu estou grata pela tua bondade. Eu estou grata pela tua fidelidade. Eu estou grata pela tua benignidade. Apesar da tua glória, tu te importas comigo. Senhor, eu te louvo e te agradeço. E de repente comecei a salmodiar. Eu louvo a tua santidade. Eu louvo a tua majestade. Tu és o Rei, és o Senhor de todo o céu e toda a terra. Exalto a tua benignidade, exalto a tua misericórdia. Tu és a luz que me ilumina e me leva à salvação. Senhor, ao teu nome todo joelho se dobra e toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor de todo o céu e toda a terra. Amado, fui salmodiando que Ele é o Senhor de toda a terra, que Ele é o Senhor da minha casa, que Ele é o Senhor dos meus filhos, que Ele é o Senhor do meu estudo, que Ele é o Senhor da minha finança, que Ele é o Senhor de tudo. Não vivo mais eu. Amados, quando você se entrega e Deus manifesta, você só tem um coração grato, você só tem um coração contrito. Como é que você não vai vencer, amado? Como é que Ele não dá vitória a um coração contrito?
Como é que ele não dá vitória a um coração que se esforça para se santificar? Como é que ele não vai dar vitória a um coração que é zeloso, é temente para servi-lo, é zeloso para com a casa dele, é zeloso para com o seu próximo, é zeloso para no pouco tem sido fiel? Como é que ele não vai colocar no muito, amados? Amados, não vamos limitar a Deus. Não limita Deus. Nós fomos nascidos, nós nascemos para superar. E ele diz: sobre pouco tu és fiel, sobre muito ele te colocará. Sobre muito ele te colocará. Se você não está a vencer, amado, vença hoje. Não importa as circunstâncias. Não importa, amados. Cada um tem a sua medida. Você tem um talento? Então a tribulação que você tem, você vai vencer. Porque Deus derramará o óleo da tua unção sobre ti. E já venceste em nome de Jesus. Se você tem 3 talentos, então a tribulação, tudo que vem, Deus te dá estrutura. Ele dá unção. Ele te dá poder para suportar e para poder vencer todas as adversidades, todas as circunstâncias. Não importa, sejam lá elas quais forem. Ele te sustentará. Ele te guardará. Ele te guiará. Ele te concederá a vitória. Esse é o Deus que eu sirvo, amados. E você? E você? Meu Deus é um Deus de vitória. Meu Deus é um Deus que venceu. E Ele me fez mais do que vencedor. E você? Quem é o teu Deus? Pergunta: onde é que está o teu Deus, amados? Onde é que está o teu Deus? Pergunta: onde é que está o meu Deus? Por que é que eu estou a passar por isso? Por que é que eu não venço? Clama a Ele e Ele te manifestará. Ele diz lá em Jeremias: o telefone de Deus você não tem, amado, eu te dou. O número de telefone de Deus, Jeremias capítulo 33, versículo 3. Clama a mim e ouvir-te-ei. Mostrar-te-ei coisas grandes que tu nem sabes. Então o telefone dele é 24 horas sobre 24 horas. O telefone do homem às vezes está impedido. Às vezes está sem bateria. Às vezes está de mau humor. O do homem, o homem olhou: não me apetece agora, depois eu ligo. É ou não é? O telefone do homem às vezes está completamente fora de área, não tem conexão. Então isso quer dizer o homem falha. Por isso que Jeremias disse: maldito o homem que confia no homem. Mas aquele que levantar o céu, puser os seus olhos, onde é que vem nosso socorro? Onde é que é a nossa fonte? Para nós vencermos e superarmos. É lá de cima, amados. Nem que um exército inteiro se acampe a teu redor, você não sucumbirá. Porque Ele tem prazer em te dar vitória, se você a Ele clamar. Se você a Ele clamar. Se você se sujeitar a Ele e resistir ao diabo. Amados, com relação às mulheres, nós, de uma forma em geral, queremos vencer no leito matrimonial, né? Os nossos maridos têm muitos quindins, têm muitas coisinhas, não é? Se você quer vencer, amado, a Esther, leia o livro da Esther. Leia o livro da Esther, veja o que é que a Esther fez. A Esther rasgou o coração, rasgou a alma, rasgou as vestes, disse ao seu povo: jejuem comigo, vamos entrar em união do Espírito e vamos orar e vamos jejuar. 3 dias, 3 noites não comemos, até o animal, até as crianças, ninguém come. Eu vou conseguir, vou libertar. O Deus é poderoso, Ele vai ouvir as nossas preces. Amado, por isso é que você tem que congregar. Porque a oração do justo pode muito em seus efeitos. Agora já viu quantos justos? Um povo judeu todo junto a orar por uma causa. Contra o ministro, o primeiro-ministro que o rei Assuero levantou, que era um hipócrita e um assassino. Queria que Deus, que o rei permitisse que todo o povo judeu fosse morto. Olha o que é que a Esther fez. Grande guerreira espiritual. Grande soldado. Ela orou. Você é Esther, amada. Você é uma Esther. Saia da casa, vai congregar. Há intercessão. Ajunta-se à igreja que tem oração 24 horas.
A igreja, amados, que posiciona-se na brecha 24 horas, em vigília, para poder orar, aí é que você vai vencer. Porque, amados, oração em primeiro lugar te fortalece. Em segundo lugar, ela fecha a brecha. Se você é aquele que ouve e pratica, você fecha a brecha do teu templo, fecha a brecha da tua casa, fecha a brecha da tua família, está a cooperar com Deus, está a habitar no esconderijo de Altíssimo, você está a preencher todos os requisitos que Deus quer que você preencha. Como é que ele vai ficar indiferente a um servo que se esforça batendo, buscando e pedindo a todo tempo? Quando é a palavra dele que você está a fazer, ele não se deixa escarnecer, amado. Ele é um Deus fiel. Ele vela para as suas palavras para fazer cumprir. Você ora a Deus, Senhor. O meu marido, você faz fofoca com Deus, amado. Você conta tudo. Não conta tudo às amigas. As amigas também têm problema, não vão conseguir ajudar. Conta a Deus. Nós não vencemos, nós não superamos, amados, porque nós não contamos nada da nossa vida a Deus. Contamos aos homens. Contamos àqueles que não podem resolver a nossa vida, porque também têm problemas. Se você tem um problema marital no seio da tua família, se é a ver com sentimentos, amado, você não pode mudar o teu marido, o marido não pode mudar a esposa. Cada um tem o seu caráter desenvolvido, formado. Nós somos o que somos, ninguém muda-nos e pronto. Mas Deus pode, se nós dermos lugar. Então nós temos que ser Esther. Senhor, meu marido assim, 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 assim. Senhor, a minha esposa assim, 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 assim. Senhor, não é isso com quem eu casei, Senhor. Eu quando casei, ela não era assim. Senhor, eu quando casei, ele não era assim. Senhor, é assim, 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 assim. Senhor, muda o Senhor. Toca no coração dele, Senhor. Convence o Senhor do pecado. Convence o Senhor da justiça. Convence o Senhor. Só tu és poderoso para mudar o coração de qualquer homem. Assim como, Senhor, tu tocaste no coração do rei Assuero e permitiu que Esther fosse apontada. Ele apontou a Esther com a vara do cedro. Senhor, faça com que meu marido, ao invés de apontar a vara do cedro para outra mulher, ele aponte para mim. Ele aponte essa vara para mim, Senhor. Que eu ache graça aos olhos do meu marido. Que ele me ame, assim como ele jurou quando nós assinamos na saúde, na tristeza, na doença, na pobreza, na riqueza. Assim como ele comeu a carne, ele também vai comer o osso, Senhor. Até os finais da nossa vida. Até que a morte nos separe. Senhor, ajuda-me também a ser justo. Ajuda-me a cooperar contigo, Senhor. Ajuda-me a amá-lo. Ajuda-me a suportá-lo. Amado, você quer direitos? Também tem que cumprir com os deveres. É aí que nós pecamos, amados. É aí que o corpo de Cristo não vence. Nós pedimos e nós não cumprimos com a nossa parte. Nós pedimos, Deus é poderoso para dar, mas se nós tirarmos do meio de nós o jugo, estendendo o dedo, falar vaidade. Isaías 58, versículo 9. Leia, amados. Leia. Nós clamamos, ele ouve. Mas nós não podemos estar com a mão estendida. Pede, Senhor, Senhor, isso. Quando nós não estamos bem, todo aquele que chega ao trono da graça, que tem as suas mãos limpas. Que tem as suas mãos limpas. Se você não tiver as suas mãos limpas, se você estiver revestida do pecado e a todo tempo você está a clamar a justiça de Deus, como é que a justiça de Deus virá? Sabendo que ele é um Deus justo. Ele é um Deus justo. Ele faz justiça, mas ele tem prazer nisso. Justiça é com ele mesmo. Nós fomos diretamente a um Deus de justiça. Ele é o justo juiz. Jesus Cristo é o advogado dos advogados. Como é que como é que Jesus Cristo nos vai justificar perante Deus quando nós temos a nossa mão coberta de pecado, e nós estamos a clamar justiça a Deus? Então nós temos que nos esforçar para que ele nos justifique, para que a justiça dele flua sobre a nossa vida, porque nós nascemos para superar. Então nós temos que cumprir a palavra. E ele, no Novo Testamento, ele enviou o Filho. Ele enviou o Filho, amado, para que nós nasçamos com o Filho. O Filho, quando morreu, nós morremos com ele. Não, aliás, estávamos mortos. Ele morreu
para que quando ele ressuscitasse, nós ressuscitássemos com ele. Todos aqueles que o confessem como Salvador, o terão, serão feitos filhos de Deus por adoção, lá em João capítulo 1, versículo 12. Mas e depois, amado, nós temos que tomar posse da autoridade que ele nos deu. Ele nos deixou autoridade, poder, eis que lá em Lucas capítulo 10, 19, ele diz: eis que vos dou poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões de toda a força do mal. Então nós temos que tomar esta autoridade para que nós andemos como verdadeiros filhos de Deus, de fé em fé, de glória em glória, de vitória em vitória, combatendo o bom combate da fé, revestindo com a armadura certa, a armadura de Deus. As nossas armas não são carnais. Lá está em 2 de Coríntios, capítulo 10, versículo 4 a 5. As nossas armas não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir as fortalezas. Não é a arma do ódio, não é a arma de vingança, de retaliação, não é a arma do jugo de Deus. Ah, se você não faz isso, eu também não te dou. Amado, o jugo de Deus não traz vitória. Isso é o jugo pesado. O jugo de Deus é leve e suave. Se você continua a dizer o teu marido, ou o teu patrão, ou o teu colega, ou o teu filho, se você não fizer isso, eu não te dou, amados, dá César o que é de César, dá Deus o que é de Deus. Quando se trata de filhos, se nós estamos a corrigir, então nós temos de, não, se você não cumprir esta tarefa, que é para a edificação da tua vida, para que você cresça, seja independente e seja um varão ou uma varoa valorosa, tu não vais ter isso. É diferente. Nossos filhos estão debaixo da nossa autoridade. Mas um ser adulto, amados, você está a desafiar, a dizer: se você não fizer isso, eu não te vou dar. Isso é jugo. Isso é jugo, é o estender do dedo, falar vaidade. Isso é arma do inimigo. Não faça tal. Nós, muitas mulheres, amados, eu vim de lá. Quando o marido aprontava, e depois de noite quer algo, não tem. Enquanto você não me respeitar, não tem. Amado, abriu porta ao inimigo. Temos que perdoar. Temos que perdoar. E temos que suportar as falhas uns dos outros. Claro que há um limite, não é? Há um limite. Mas aquele que conhece Deus, verá a glória de Deus. Aster viu a glória de Deus. Então é um exemplo que nós temos. Então temos que perseverar em oração. Mas a oração tem que vir com santificação, amados. A oração só não produz efeito. Deus é justo. Mas se Ele vê o nosso esforço em honrar a Ele, largando o pecado, negando o pecado, tirando do meio de nós o jugo, o estender do dedo, falar a vaidade. E quando nós oramos: Senhor, eu estou a me esforçar. Senhor, assim, assim, assim. Senhor, em nome de Jesus, Tu já me fizeste mais do que vencedor sobre tudo aquilo que eu estou a passar. Mas, Senhor, o que é que está a fazer com que eu não estou a vencer? Mostra, seja humilde, amado. Nós temos que ir diante de Deus com inteligência. Nós temos que ir diante de Deus com humildade. Nós temos que ir diante de Deus com mansidão, porque Ele é humilde e manso. E esse é o jugo dele, amados. É o jugo de Deus. Se nós a todo tempo vai dizer: ai, Senhor, há pessoas que vão a Deus assim, gritam. Amados, Deus diz: se tirar do meio de ti a gritaria, eu te ouvirei. É ou não é? Muitos é. Mas Deus não opera no meio de gritaria, só se for socorro de vida e morte. Aí Ele opera, nós estamos a clamar, é diferente. Levantar um clamor é diferente. Mas quando nós vamos ao trono da graça, só pelo fato de nós sabermos que eu repreendo agora toda a interferência do inimigo, dobra o joelho, sai em nome de Jesus. Nós queremos mostrar a Deus que nós conhecemos a palavra. Não, amado. No nosso coração tem que fluir humildade, tem que fluir mansidão, porque nós estamos a lidar com um Deus que é todo soberano em toda a sua majestade, em toda a sua glória. Amém, amados? Nós temos que entender que Ele já pagou por nós. Nós, na humildade e mansidão, cantamos o hino da vitória. Romanos 8. O que Romanos 8 diz, amados? Se Ele não poupou o seu Filho unigênito, antes mesmo deu para pagar o preço da nossa salvação, e do jeito que Ele pagou, mãos cravadas no madeiro, pés cravados no madeiro, coroa de espinho, humilhação, injúria, mesmo ali, e Ele não nos dará Ele todas as coisas, não nos fará Ele mais do que vencedor? Por que que Ele então fez o seu Filho pagar um preço tão alto?
Este é o hino de vitória, amados. Se Ele é por nós, quem será contra nós? Agindo Ele na nossa vida, quem impedirá? Então, nós não temos desculpa para não vencermos, amados. Nós nascemos para superar. Jesus Cristo morreu para nós vencermos. Ele morreu, ressuscitou, para que nós continuemos a ser mais do que vencedores. Nascemos de novo em Cristo é para superar, é para vencer a adversidade, é para superar injustiças, circunstâncias, é para vencer a morte, vencer a enfermidade, é para vencer a pobreza. Ele nos tirou da maldição da lei para nos santificar. Ele não nos tirou de lá para nós nos corrompermos, amados. Ele nos tirou de lá, do vitupério, para a luz, para o amor dele, para a vitória, para tomarmos posse, para vencermos. Então, aquele que vence é aquele que conhece a Deus. Não é vencer no pecado, amados. Porque muitos de nós é aquilo que os olhos veem. Mas nos bastidores é um Deus nos acuda. É um Deus nos acuda. Isto é hipocrisia, amados. Nós temos que andar como um verdadeiro obreiro que maneja bem a palavra de Deus. Quem é o obreiro que maneja bem a palavra de Deus? 2 Timóteo capítulo 15, capítulo 2, versículo 15. Podem abrir e ver. Quem é o obreiro que maneja bem a palavra de Deus? É aquele que conhece o que é um contrato. É aquele que conhece o poder do sangue derramado na cruz. O sangue da nova aliança, que nos rendeu a reconciliação com o Pai, que é uma honra, que é uma graça redentora não merecida. E quando reconhece isso, amado, ele teme a Deus, ele reverencia a Rua de Cruz, ele dá a honra à Rua de Cruz, ele reverencia o Espírito Santo que foi enviado por amor, pela justiça de Deus, para a justiça de Deus, para nós. E ele se reveste de toda a armadura de Deus. E aí, com ele, amado, operando Deus, quem impedirá? Quem se susterá diante deste servo que se reveste de toda a armadura de Deus? Que anda diante de Deus, da face do Senhor, com temor, com o coração contrito, com o coração reverente ao Espírito Santo, que enche o seu coração da palavra, que reveste de toda a armadura de Deus, dia após dia, confessa a palavra, fortalece o coração com fé, com o escudo da fé, reveste a sua cabeça com o capacete da salvação, reveste o seu corpo de todo o colete, todo ele está revestido da armadura de Deus, é espiritual, mas é verdadeiro, é poderoso. Quem se susterá diante deste? A este o Senhor diz: este é o meu filho amado em quem me compraz. A esta o Senhor diz: esta é minha filha amada em quem eu compraz. E esta nasceu para superar. Este nasceu para superar. Amados, por que se você está nesta situação, pergunte a você: por que eu não estou a vencer? Faça um autoexame agora, amados, num instantinho, enquanto oramos, ponham-se em pé, ouça carambara, se falta um autoexame da sua vida, amados, faça um autoexame da sua vida. Nós temos que fazer isso, amados, temos que olhar para dentro, temos que olhar para nós próprios. Nós às vezes vamos à procura de bode expiatório, aí é por causa daquele, aí é por causa daquele, às vezes porque nós não fizemos nada, mas, amados, não há maldição sem causa. Nós temos que buscar a raiz do problema. Às vezes é a falta de sabedoria. Não há mal nisso, amados. Não há mal disso. Ninguém nasceu craque. Mas às vezes é a nossa fraqueza. Todos nós somos limitados numa área ou na outra. Por isso é que Deus quer que nós nos congreguemos, para que juntos, cada um com a sua força, nós sejamos fortes e sejamos um. Amados, não se condene. Se você não é um criminoso que mata com gosto e ser remorso, se você não é, amados, todos nós temos pecados, temos limitações, mas por isso é que é preciso que nós olhemos para dentro, olhemos para nós e façamos uma pergunta: por que eu não estou a vencer? Olha a palavra de Deus, o que a palavra de Deus diz?
Assim, 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 assim. Ele nos deu isso. Ele nos deu o Espírito Santo. Ele nos deu a palavra. Ele nos deu a autoridade. Ele nos deu a congregação dos santos. Eu tenho feito a palavra. Eu tenho tido comunhão com o Espírito Santo. Eu tenho ido à congregação dos santos. Eu tenho intercedido. Eu tenho entrado no trono da graça de Deus, que é o ringue para a batalha espiritual, para a guerra espiritual. Eu tenho visitado a Deus de madrugada. Eu tenho feito jejum. Eu tenho feito vigília. Eu tenho... Pergunta isso a você tudo. E se você tem estabelecido planos, alvos, que não está a concluir, ano passa, entra outro, ano passa, entra outro, amados, só se não for da vontade de Deus. Mas se for da vontade de Deus, mesmo que você esteja coberto de joio, Deus é poderoso para remover o joio e pôr o trigo. E fazer nascer em você o verdadeiro amor. E você fluir no Espírito de Deus que clama Papai. Ele é poderoso. Ele proverá. Ora, amados, essa cara amara sua Pai Santo, no nome de Jesus. Eu trago a minha vida no trono da tua graça. Seja lá o que você tem, amado. Ora, traga no trono da tua graça a tua vida, a tua situação. Aquilo que você, mesmo que você não tenha nada que te entristeça, mas você quer alcançar um alvo. Você estabeleceu um alvo, você quer alcançar. Você não está a vencer. Você, se é filho de Deus, já nasceu em Cristo, então é suposto você vencer. É mister que você vença, porque o Espírito de Deus está em ti. Se o Espírito de Deus está em ti, mas a glória do Senhor está em ti. E onde há a glória do Senhor, há bênção. Há bênção. Então vença em Cristo Jesus. Ore, amado, se você nunca recebeu o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, então é o momento para você confessar os teus pecados. Senhor, eu peço perdão pelos meus pecados. Senhor, hoje eu ouvi que Tu és o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Este é o poder. Em nome de Jesus, todo joelho se dobra. É o poder para a minha vida. Eu me arrependo, Senhor. Eu entrego a minha vida e te peço, Senhor, seja hoje o meu Salvador. Entra na minha vida. Estabelece o Teu trono na minha vida. Mexe com toda a minha estrutura. Seja o Senhor, guia-me, ilumina, dá-me sabedoria, Senhor, arranca toda a maldição, lava-me, purifica, Senhor, santifica-me para a Tua glória, em nome de Jesus. Que o poder da rua de cruz, que o poder do sangue de Jesus que derramou por mim na rua de cruz, hoje eu seja resgatado, hoje Ele me reconcilie com Deus, e eu seja feito filho de Deus por adoção, para a Sua glória, em nome de Jesus, Senhor, eu Te recebo como meu Salvador. Ajuda-me, Senhor, a ter a Ti, não só como meu Salvador, mas também como meu Senhor. Ajuda-me a sujeitar a Ti. Ajuda-me, Senhor, a vencer em todas as áreas da minha vida. Ajuda-me a sujeitar, a obedecer, Senhor, a Te honrar, a reverenciar ao Espírito Santo, que agora entrou em mim, que habita em mim, para poder ser guiada por Espírito Santo, para poder ser ensinada por Espírito Santo, para poder ter vitória pelo poder do Espírito Santo. Senhor, vem confirmar agora essa nova aliança que comigo e Ti, Senhor, em nome de Jesus. Eu recebo, Senhor, esse contrato, entre o contrato da nova aliança contigo, Senhor, e eu diminuo para que Tu faças grande em mim, Senhor. Eu declaro desde já, eu tomo posse. Eu não vi, mas eu creio que eu já sou o mais do que vencedor, que eu hoje nasci em Cristo Jesus para superar toda circunstância, para suportar para superar todas as adversidades, todas as setas inflamadas malignas, tudo quanto é casta do inimigo que tem se levantado contra mim. Senhor, eu nasci para superar e vencer. Não nem que o exército inteiro se acampe ao meu redor. Eu já venci, porque o Senhor já comissionou os seus anjos que estavam acampados ao meu redor, estavam a pelejar contra todos aqueles que têm pelejado contra mim, estavam a pleitear contra todos aqueles que têm pleiteado contra mim. Legião de anjos acampa-se ao meu redor, protejam a glória do Senhor, que sou eu. Hoje eu nasci em Cristo Jesus. Eu sou mais do que vencedor por aquele que me amou, que de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que eu não pereça, eu que creio nele hoje não pereça, mas tenha vida eterna. Louvado seja o santo nome do Senhor, que agora reina na minha vida. Eu vou construir a minha vida na rocha, ouvindo e praticando a palavra do Senhor. Eu vou congregar para aprender as estratégias, a armadura de Deus, as armas espirituais para poder vencer o inimigo, a arma do amor para destruir as fortalezas, para aniquilar o poder do inferno, o poder da morte, o poder do pecado na minha vida, em nome de Jesus, para aniquilar, continuar a aniquilar o jugo de servidão na minha vida e vencer para a glória de Deus, em nome de Jesus. O poder do sangue
sangue de Jesus. Eu clamo o sangue poderoso de Jesus sobre todos vocês agora. Continuam a clamar, a chamar a existência as coisas que não são, como se já fossem. O alvo que você tem, se faça a quarta dimensão, lá em Romanos capítulo 4, versículo 17, chama a existência as coisas que não são, como se já fossem. Deus, quando levantou o Abraão como amigo, ele abençoou o Abraão com as bênçãos. Ele disse ao Abraão: saia para a rua e para fora e conte as estrelas. Então este é a tua descendência. Então faça igual, amados. Isso é para quê? Para que o Abraão cresça, para que o Abraão não desfalecesse na caminhada, porque Deus opera no tempo dele. Ele promete hoje, mas nós não sabemos quando é que ele vai cumprir. E o Abraão esperou muito tempo e acabou por pecar no meio, porque não teve o primeiro o filho da Sara, mas da escrava da Sara. E Deus não tinha o pacto com a escrava, mas tinha o pacto com Abraão e com a Sara, com a Sara. Então mas Deus é fiel. Deus continua a cumprir a mesma. Deus continua a cumprir a mesma. E a escrava pecou contra Sara, mas o anjo, a Sara expulsou, mas o anjo do Senhor apareceu, disse ela: volta e peça perdão à tua senhora e obedeça. E ela, como obedeceu, ela viu a glória de Deus, porque Deus disse que se ela voltar, Deus faria um concerto com o filho dela também. E assim é, amados, é obediência. Se você está a falhar com Deus na obediência, então começa a obedecer a Deus. Quando diz: Senhor, eu tenho falhado, eu não tenho conhecido a tua palavra, eu não tenho discernimento da tua palavra, mas eu quero aprender a tua palavra. Oferece a Deus, faça como a Ana, lá da primeira de Samuel. Ela disse que o Senhor abria ela o ventre e lhe dera um filho. Ela vai consagrar esse filho a Deus. Ela consagrou Samuel, Deus agraciou-a. Ela foi agraciada e contemplada com esse primeiro filho. Ela disse que não iria cortar o cabelo dele até os 4 anos, que iria consagrar. E ela assim fez e levou Samuel. Aos 4 anos consagrou aos pés do sacerdote Eli. E Deus então agraciou-la com muitos outros filhos. Faça uma promessa a Deus, amado. Entre em compromisso com Deus. Seja íntegro. Desenvolva o dom da integridade. Este é um valor moral que todos nós temos que desenvolver. Aprenda a fazer a promessa com o intuito de esforçar na caminhada para cumprir. Ele é fiel, ele vai ver o teu coração, mesmo que você não conseguir, ele vai ver. Não, ele esforçou, ele quis mesmo me honrar, mas as tribulações, as adversidades foram tantas, ele não conseguiu, mas eu vou honrá-lo. Deus vai te honrar, amado. Ele é fiel, ele conhece a nossa fraqueza, ele conhece a nossa limitação, ele conhece a nossa força, ele nos estica para que nós possamos, para que ele cumpra a vontade dele na nossa vida. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, para que todos nós saiamos daqui mais do que vencedor. Que essa palavra, Senhor, ela seja uma palavra de vida e prospere, Senhor, para tudo aquilo que foi enviado. Ela nos edifique em nome de Jesus. Eu não consegui entender aqui a mensagem da nossa irmã Verônica. Se quiser entrar, enviar uma mensagem privada, mas se há algum problema no seu lar, no seu marido, eu oro, Senhor, seja lá qual for o problema no lar da nossa irmã Verônica, em nome do Senhor Jesus, todo o espírito de separação, o Senhor está a dizer que é separação, em nome do Senhor Jesus, Pai Santo. Tudo aquilo que foi ligado no céu, Senhor, enquanto não for desligado no céu, na terra não é desligado. O Senhor me provou isso com o casamento da pastora Cristina. Ela quis se separar e ela veio falar comigo e eu fui à presença do Senhor. O Senhor me disse: não venha à minha presença, porque aquilo que foi ligado nos céus não é ligado, não é desligado na terra. Senhor, com relação a este casamento, Pai Santo, enquanto ele está ligado no céu, se é da tua vontade que ele seja um casamento que supera toda a adversidade, opera, Senhor, derrama o óleo da tua unção sobre a Verônica e seu marido agora. Contenda com este marido, contenda com a Verônica. Pai Santo, que eles sejam justos, que eles diminuam, Senhor, que eles perdoem uns aos outros, seja lá o que situação que levou à separação.
situação. Não importa. Tu és o Deus do impossível. Todo jugo desigual cai por terra. Tu diz na tua palavra que no jugo desigual não há paz. Se é o jugo desigual, Senhor, em nome de Jesus, deita por terra. Senhor, que esquadrinha os corações, sonda os corações de cada um, Senhor. Contenda com eles, Senhor. Faça com que eles convençam-se dos seus pecados. E, Senhor, ajuda o Senhor a negar os seus pecados. Ajuda o Senhor a ser humildes e mansos, para que um aproxime-se do outro e o outro aceite a aproximação e conversem. Tenha uma conversa efetiva no Senhor, uma conversa genuína, de um coração puro, contrito no Senhor. E o Senhor, Santo Espírito, contenda, ajude o Senhor na sua fraqueza, na limitação. Pai Santo, põe palavras certas nas suas bocas, para que eles possam, Senhor, ter uma conversa amigável, Senhor, de homem para mulher, de mulher para homem, honrando a estrutura. Todos nós somos feitos à imagem e semelhança, que somos pecadores, que temos limitações, mas que estamos prontos a superar. Que eles perdoem-se uns aos outros, Senhor. Que eles suportem as falhas, as fraquezas, as imperfeições uns dos outros, orando uns pelos outros, Senhor, para que tu vejas justiça, veja amor no coração e possa operar, Senhor, e revestir de toda a armadura. Todo espírito de separação eu declaro cancelado agora, em nome de Jesus, porque operando Deus, quem impedirá? Se Deus é pela Verônica e sua casa e seu marido, quem poderá ser contra? Operando Deus, agindo Deus, quem impedirá? Senhor, opera, Senhor, no nome de Jesus. Santo Espírito, vem confirmar a tua palavra. Se é da tua vontade, Senhor, liga, Pai Santo. Tudo aquilo que foi desligado, liga agora. Todo espírito de separação cai por terra. Em nome de Jesus, nós repreendemos toda a obra que está por detrás dessa separação. No nome de Jesus, toda a obra, todo o dedo, todo o pensamento, toda a oração, toda a palavra negativa que está por detrás desta separação, todo o inimigo, toda a fortaleza, todo homem forte tenha se levantado contra esta família para separar, para destruir, matar, roubar e destruir. Em nome de Jesus, dobra o joelho e sai para fora da ação. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu declaro que este casamento, segundo a vontade de Deus, o Senhor tenha a última palavra, que a última palavra seja do Senhor e que se cumpra segundo a vontade do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. E temos vitória, amados. Mas alguém quer oração? Oremos de uma forma geral. Ó Pai querido, segundo a tua palavra, nós pedimos, Pai Santo, que tu continues a trabalhar em nós. Acima de tudo, para que nós desenvolvamos um espírito de humildade, desenvolvamos um espírito de mansidão, porque a humildade nos leva a ouvir, e a mansidão nos leva a obedecer, e é na mansidão que o Senhor instrui, é na mansidão que o Senhor disciplina, é na mansidão que o Senhor corrige, é na mansidão que o Senhor endireita as nossas veredas, é na mansidão que nós conseguimos, Senhor, ver o teu poder manifestar, e é na mansidão, Senhor, que nós aprendemos a temer ao Senhor e unir o nosso coração ao temor do santo nome do Senhor. Segundo essa palavra, Senhor, nós nascemos para superar. Temos provas que Jesus Cristo manifestou para perdoar os nossos pecados, destruiu as fortalezas, Ele nos deu poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões, Ele nos fez assentar à direita do Deus o Pai, acima de todo principado, potestade. Ele declarou que nós temos autoridade de crente. Ele restituiu a autoridade do crente que nos foi roubada. Nós hoje somos mais do que vencedores sobre o pecado, sobre a morte, sobre a pobreza, sobre a enfermidade, sobre o mundo, toda a sua glória, toda a sua beleza. Ele nos fez mais do que vencedor. Nós tomamos posse desta vitória hoje, Senhor, e para todo o sempre. Pai Santo, nós nascemos para superar. Ele nos deu a congregação dos santos para que nós sejamos bênçãos uns para os outros, para que nós andemos em união, para andarmos em amor, perdoando-nos, suportando-nos, edificando-nos uns aos outros, orando uns por os outros, para que nós possamos juntos vencer a glória deste mundo. Ele nos deu tudo, Ele nos deu a sua palavra, ao nome de Jesus. Ele nos deu o poder do nome de Jesus, todo joelho se dobra. Ele nos deu o poder do seu sangue, Ele nos deu toda a armadura para que nós sejamos mais do que vencedores e superemos
injustiças, superemos perseguições, superemos a morte carnal, espiritual, superemos tudo. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, eu declaro, você confessa, eu declaro que eu tomo a armadura de Deus, esta que Ele me deu, Ele venceu por mim, Ele pagou o preço, eu tomo posse desta armadura de Deus e eu declaro que eu sou mais do que vencedora em Cristo Jesus. Ele venceu por mim, Ele pagou por mim, eu já venci em nome de Jesus, eu já venci em nome de Jesus, eu já venci, declarei, eu já venci em nome de Jesus. Assim como milhões de exércitos cercaram ao Eliseu e o seu servo, e Deus abriu os olhos ao servo, e o Eliseu disse: maior é o que está em nós do que todo o resto que está no mundo. Assim nós temos o Cristo, temos o Filho de Deus dentro de nós. Nós temos a natureza de Deus, temos o Filho, temos a palavra, temos o Espírito Santo, temos o sangue de Jesus que está a fluir nas nossas veias, que está a nos revigorar, está a nos fortalecer, está a nos curar, está a nos dar vigor, está a reavivar-nos em nome de Jesus. Fogo do Espírito Santo está a fluir em nós e nós temos a unção de Deus que está a operar, está a quebrar todo o jugo de servidão, está a quebrar toda a treva em nós, está a quebrar cegueira espiritual, maldições, invocações de tudo quanto é a palavra negativa, obras do inferno contra nós, está a ser quebrada pelo poder que há em nome de Jesus. Continua, Senhor, a operar na minha vida, continua a operar, Senhor, na minha família, continua a operar, Senhor, na minha casa, continua a operar, Senhor, em todas as boas obras da minha mão. Faça prosperar hoje, Senhor, em nome de Jesus. Continua a operar, Senhor, em todo lugar onde a planta do meu pé pisar. Senhor, continua, Senhor, que as pessoas quando olharem para mim, Senhor, a tua glória seja vista, que não me vejam a mim, que meu rosto fique escondido, mas que vejam a tua glória, Senhor, que a minha cara, que meu rosto caia e a tua glória se eleve, e Senhor, favores de Deus venham à minha vida, venham à minha casa, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Nós cancelamos tudo quanto é invocação de obras do inferno, de derrota, de desgraça, de mornidão, todo espírito de paralisia, de toda casta, nós quebramos, nós cancelamos, nós declaramos que já vencemos em Cristo Jesus. Toda honra e toda glória nós rendemos a Jesus Cristo, pois Ele é tudo em nós, pois Ele nos fez mais do que vencedor, e assim hoje tomamos posse da vitória de Deus para a nossa vida, em nome de Jesus. Caia por terra agora todo inimigo de Deus na minha vida, na minha casa, na minha família. Eu cancelo toda brecha. Se houver brecha na minha vida, na minha casa, Senhor, em nome de Jesus, fecha, Senhor, todas essas brechas, Senhor, que a tua unção, Senhor, cubra-nos, Senhor, caia sobre nós agora teu Espírito Santo, nós sejamos cheios do Espírito Santo, que nós obedeçamos, reverenciamos, em nome do Senhor Jesus. Guia-nos, Senhor, ilumina os olhos da nossa mente, dá-nos sabedoria, dá-nos revelação da tua vontade, dá-nos discernimento da tua palavra, para que nós tenhamos entendimento e possamos andar com sabedoria diante de Deus e diante dos homens, para a tua glória, Senhor. Quer comamos, quer bebamos, quer façamos outra coisa qualquer, que tudo seja para a tua glória, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, 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 amados. Você orou, é para a tua vida e é para a minha. Eu orei por mim e por você. Eu oro para que você receba o poder de Deus hoje, segundo essa palavra, e vença em Cristo Jesus. Você nasceu para superar. Supere todas as circunstâncias. Não se atrapalhe, não pasme, não se espante, porque o Senhor nosso Deus, Ele é conosco todos os dias da nossa vida, até a consumação dos séculos. Amém? Um bem-aja e Deus abençoe. Ok. Estão a pedir que eu fique um pouquinho mais. Então, olha, amados, eu vou deixar-vos com este hino. Vejam, então, aquele que quiser ir, é livre de ir à igreja que está conosco ali. Tem este hino que eu gosto muito, aqui do 1 de João, capítulo 5. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Então vamos lá ver este versículo, amados, para fortalecer um pouquinho mais a nossa fé. Aqui em 1 de João capítulo 5, todo aquele que crê que Jesus Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido.
Jesus Cristo, né? Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, já viu a comunhão? Os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Amém? Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. A nossa fé. Nós temos que desenvolver uma fé que vence o mundo. E essa fé que vence o mundo é a fé que agrada a Deus. E quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é Filho de Deus? Este é o que veio por água e por sangue. Isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Então, eu creio. Então, eu tomo posse. Já viu? E você também já viu? Guarde este versículo, amado, naquele que é nascido para superar em qualquer circunstância que a sua fé abalou. Venha para este versículo e lembra. Eu já venci, Jesus Cristo já me fez mais do que vencedor. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Esta vitória é a minha fé. Confesse a palavra. A palavra é espírito e vida. Quando nós a confessarmos, Espírito Santo a materializa em nós. Ele confirma. Então nós ficamos fortalecidos. E quando nós estamos fortalecidos, amados, Ele vai nos revelar como nós vamos lidar com esse problema. Ele vai nos ensinar. O Espírito nos ensina como nós lidarmos com esse problema. Ele vai nos instruir como é que vamos vencer. E quando demos por nós, o problema já deixou de ser problema, é solução, é vitória. Em Deus nós temos vitória, porque Ele nos instrui, Ele nos guia, Ele nos santifica, Ele nos revela. Ele nos revela aquilo que Ele não revela àquele que não crê nele. Então é preciso fé. Aquele que crê, Ele revela. Aquele que crê, Ele ensina. Aquele que crê, Ele guia. Aquele que crê, Ele fortalece. Aquele que crê, Ele renova. Aquele que crê, Ele faz fluir rios de água viva e voa como águia. E voa. Este é o nosso Deus, amados. Ele é poderoso para fazer em nome de Jesus. Amém? Então vamos acabar com este hino. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Esta vitória é a nossa fé. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Esta vitória é a nossa fé. Vivendo em fé. Andando em fé. Vencendo em fé. A fé que vence o mundo. Eu vivo em fé. Eu ando em fé. Eu venço em fé. A fé que vence o mundo. Fé nas promessas contidas na sua palavra. Creia, medite na sua promessa. Fé nas promessas contidas na sua palavra. Creia, medite nas suas promessas. Eu vivo em fé. Eu ando em fé. Eu venço em fé. A fé que vence o mundo. Eu vivo em fé. Eu ando em fé. Eu venço em fé. A fé que vence o mundo. Quem semeia a palavra no seu coração. E fé terá para vencer o mundo. Quem semeia a palavra no seu coração. E fé terá para vencer o mundo. Eu vivo em fé. Eu ando em fé. Eu venço em fé. A fé que vence o mundo. Eu vivo em fé. Eu ando em fé. Eu venço em fé. A fé que vence o mundo. Amém, amados? Viva em fé, ande em fé. O justo herdará a terra. Amém? Um bem-aja, agora tem mesmo que ir também. Temos muito que fazer, amados. Um bem-aja. Deus abençoe.